eu acho importante que esse episódio não seja para vamos aproveitar uma situação que acabou de acontecer e vamos fazer desse conteúdo, porque não é o objetivo. Eu acho que eu queria dedicar esse episódio para todos aqueles que perderam alguém, que estão lidando com isso, que lidam com essas próprias questões. É um símbolo aqui nesse momento. E a gente precisa poder, quando a morte chega, quando a perda acontece, ou quando algo nos coloca de frente com a nossa impotência, com os nossos sentimentos, com nas nossas dores, que a gente possa dar espaço para isso, que a gente possa respeitar o nosso momento e o momento do outro. Oi, tudo bem? Eu me chamo Larissa, do @laloucura. Eu me chamo Maria Luísa Taide. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito especial. Talvez não falar, mas pensar em voz alta com nossa convidada mais que querida, Raíssa. Por favor, se apresente. Eu sou Raíssa Lima, eu sou psicóloga, sou especialista em prevenção do suicídio, intervenção em crises e sou a criadora do @Espaço Amarelo. Bom, pessoal, hoje a gente tinha programado um episódio diferente com Rai, mas tivemos uma situação emergente, onde a gente se viu precisando falar hoje sobre morte. Então, Rai, me conte, por que essa mudança repentina de tema de episódio? A gente tinha planejado falar de outras coisas, né? Discutir a série adolescência, que talvez em algum momento a gente volte para falar. Mas sentir isso, pensar nisso agora, me traz uma série de reflexões e me trouxe uma série de sentimentos que ou eu cancelaria esse episódio, porque eu não estaria no clima de falar sobre outras coisas como se nada tivesse acontecido, ou eu senti que talvez as coisas que a gente estava pensando, sentindo, as coisas que me cruzaram quando eu tive essa notícia, valeriam a pena de ser conversadas, né? Então, a minha sugestão para vocês foi... Sim. Vamos conversar sobre a morte, vamos entender o que é isso, porque quando isso aconteceu, acabou, né, de acontecer hoje, e acho que a reação coletiva de todo mundo que conhecia, de todo mundo que está próximo quando alguma coisa assim acontece, ou que tem algum contato ali, especialmente quando é alguém que faz a diferença, é uma sensação de descrença. Né? A gente não quer acreditar. E foi coletivo, isso é coletivo, de eu não consigo acreditar nisso, né? Me remeteu também muito quando a gente teve o falecimento da Marília Mendonça. E quando a gente tem essas mortes, assim, que impactam a coletividade, é muito uma sensação de que não dá para acreditar. E me pegou muito isso, por que é tão difícil para a gente acreditar, por mais que a gente saiba que todo mundo morre, né? Por que quando alguém morre e a gente tem algum contato com aquela pessoa, é uma pessoa que está ali fazendo a diferença no sentido de que tem pessoas que dão a sensação de mortalidade na gente, né? A morte, eu digo que ela é uma espécie de um pesadelo da vida real. E é difícil acreditar na morte, se a gente para pensar, porque ela é o final de tudo. Ela é a sinalização de que nunca mais algo vai acontecer. Ela é o limite absoluto da coisa e, ao mesmo tempo, algo que todo mundo vai passar. E aí, nessa sensação, eu percebo o quanto a gente tem uma sensação de proximidade da morte quando a morte aparece próxima da gente. Seja próxima em alguém que é próximo mesmo, que a gente convive, ou seja alguém que, de alguma maneira, tem alguma identificação de uma idade parecida, de um trabalho no mesmo local, né? Então, hoje eu senti muito nesse sentido. Eu senti um pouco isso quando teve a notícia da morte da Marília, porque a gente tinha a mesma idade. Então, eu fiquei muito nessa sensação, assim, de, gente, isso é próximo. E eu acredito que, durante a vida, a gente vai tendo momentos onde a gente não tem esse contato com a morte, né? Na infância, muitas vezes, dependendo da realidade que a pessoa se encontra, infância e adolescência, a gente tem uma certa sensação de mortalidade, porque a gente não vê isso próximo, né? A gente não vê ninguém da nossa idade, quase, dependendo, de novo, da realidade, né? Em alguns contextos, sim. Mas a sensação de mortalidade na adolescência é muito forte, né? Tem coisas que eu fazia na minha adolescência, por exemplo, eu brinco, né? Quando era adolescente, eu lembro de andar de moto, 3 pessoas numa moto sem capacete, correndo, aventura. Hoje não tem que me faça subir numa moto de capacete daqui para ali, porque eu tenho medo. E eu acho que a morte, ela traz isso, ela traz essa experiência da finitude. Eu trabalho com prevenção do suicídio, né? E uma das coisas que me cruzou muito foi que, para fazer meu trabalho, eu precisava fazer as pazes com a morte. Eu precisava aceitar a morte como uma realidade. O que parece uma coisa muito óbvia, já que todo mundo sabe que vai morrer. Só que não é. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem certeza da nossa finitude, a gente está o tempo inteiro em negação dela.
a gente precisa, inclusive, de alguma maneira, estar em negação dela para conseguir viver. Porque senão a Isso. gente não sai de casa, né? A gente vai estar o tempo inteiro com medo de morrer. Mas, de alguma maneira, essa sensação de que a morte, ela existe e é algo que você não consegue lutar contra, é algo que faz parte da vida, é algo que, por exemplo, o meu trabalho, eu falo muito que o meu trabalho não é evitar a morte das pessoas, né? Porque eu não tenho esse poder de evitar a morte. Mas eu tive que primeiro aprender, ter contato com isso, estudar tanatologia, por exemplo, né? Que é a ciência que estuda a questão da morte. Para eu conseguir ir para a prevenção do suicídio, eu precisava primeiro aceitar de que a morte era uma realidade. E era uma realidade próxima daqueles pacientes que eu estava atendendo, daquelas pessoas que estavam ali. E algo que eu precisava entender que não estava no meu controle. Então, acho que quando a gente... E eu queria perguntar para vocês, quebrar, inclusive, a dinâmica, de saber o que vem para vocês quando vocês pensam sobre morte, assim? O que vem na cabeça de vocês? Tem algumas coisas que vêm na minha, mas eu queria ouvir vocês primeiro. Cara, então, quando eu tava ouvindo você falar, eu acho que o que me veio primeiro em mente, assim, é que essa descrença na finitude, ela é muito lógica. Porque quando eu penso na morte, e talvez seja um jeito muito romântico de pensar, né, culpado, é que morrer sequer é possível quando você é amado. Porque, por exemplo, o que você falou dos famosos que morrem, pessoas do coletivo, eles deixam tanta coisa aqui, eles continuam tão presentes. Então, eu acho que a morte, ela é sempre simbólica. Ainda que o corpo morra, fica algo, sabe? Então, eu não consigo enxergar direito a morte como fim absoluto, se houve amor. E sempre há amor quando você existe. Se não recebido, dado. Então, pra mim é mais ou menos assim, é uma maneira que eu encontrei de fazer as pazes com esse conceito. Nossa, quando eu penso em morte, eu acho que eu penso nas pessoas que eu amo, sabe? Principalmente, assim, em como seria doído pra mim perdê-las, eu acho. Eu acho que eu sinto a experiência, sabe? Eu acho que... Eu nunca tive uma experiência grande de perda de luto, mas isso que você falou sobre finitude é bem real, né? Que a gente só se dá conta quando acontece ou perto da nossa família, ou com alguém aí que a gente pode sentir mesmo. Mas enquanto isso, eu sigo, eu acho que com um certo receio dela. Eu acredito. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma cultura muito forte e muito evitativa com a morte também, né? Eu acho que outras culturas, em outros países, a gente vê até uma certa exaltação e tudo mais, mas aqui a gente tem um pouco de evitação quando o assunto é esse. Eu percebo muito isso. Até no comportamento geral, né, do brasileiro, eu acho que é algo que... Eu acho que é por causa dessa falta do simbólico, sabe? Tipo assim, você falou de outras culturas, eu lembrei de um texto que eu li sobre uma cultura em que a morte ela era exaltada, era uma festa, não era um enterro. Mexicana, né? Cultura mexicana? Não, acho que foi outra, foi A mexicana também. A mexicana também, traz né? essa questão da festa. Acho que tem várias, mas assim, é porque é o passo final do ritual deles para o novo começo, que é muito mais interessante, muito mais gratificante. E eu acho que eles simbolizam de uma forma tão bonita que esse rito de passagem, ele é glorificado, ele não é sofrível, sabe? Sim. E o que fica, acho que é mais a saudade do que o luto propriamente dito, porque o luto é uma saudade específica, uma saudade, né, sofrida. A gente fala que o processo de luto, na verdade, é o processo de transformar a dor em saudade. Porque, e aí é tão forte a coisa que você traz, né, do Brasil, do quanto a gente evita. E uma vez que é da nossa cultura, a gente cresce nessa evitação, a gente cresce não entrando em contato com isso, sendo protegido desde criança de alguma maneira da finitude. Porque se um cachorro morre, se um animal de estimação morre, a família tende a esconder da criança, dizer que foi pra fazenda, né? Que foi alguma coisa que aconteceu assim. Ou pro céu, sempre algum lugar. Tem algum lugar que se vai, né? Uhum. Mas mesmo ir pro céu já é já é trazer pra realidade. Já é trazer um outro contexto, já é trazer pra um outro plano. Sim. Mas da coisa de que continua aqui, continua vivo. E eu acredito que essa necessidade nossa, inclusive de continuidade, diz da dificuldade de que a gente tem de processar algo, e não sabemos, né, o que acontece depois, algo que, e se realmente finalizar? Como é pra gente essa finalização? Como é essa perda? E aí, eu me identifico com as duas falas de vocês, quando eu penso tem uma frase que eu gosto muito, de One Piece, que um personagem, ele vai falar que tem uma situação com a morte, mas ele diz que
As pessoas, quando você acha que as pessoas morrem? Você acha que elas morrem quando elas param de respirar, quando o coração para de bater? Não, as pessoas morrem quando elas são esquecidas. Enquanto vocês lembrarem de mim, eu vou viver. Essa é a fala de quando ele morre. E essa ficou muito como uma fala minha. Ficou, inclusive, porque por ter uma relação já com a morte de uma outra forma, pelo contato dos meus estudos, do trabalho, eu tenho tudo pronto. E não é tudo pronto do lugar preocupante da coisa que a gente fala na prevenção do suicídio, né? De providência pós-morte é um sinal de alerta. Não, é porque eu sei que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer e, de alguma maneira, eu preparo as pessoas em volta. Eu tenho o que é que vai ser escrito, tudo. E essa era a minha frase. E, ao mesmo tempo, hoje, pensando nisso hoje mesmo, agora, sabe? Eu fico pensando o quanto... E você traz a coisa de ser uma visão romântica, né? De que as pessoas não morrem, as pessoas continuam. E eu acho que, de certa forma, sim. E, ao mesmo tempo, tá, mas e morre mesmo, sabe? Não tá mais aqui. Isso é um fato. O fato é de que, apesar da lembrança, apesar da memória, a morte coloca a gente em contato com tudo que você tem ao passado. Você não vai ter algo novo, você não vai ter um presente, né? Você não vai ter um futuro. E aí até fico pensando na coisa da inteligência artificial, quantas pessoas estão recriando por inteligência artificial comunicações, conversas com pessoas que já morreram. Né? Isso tem acontecido, não sei se vocês já tiveram alguma informação sobre isso. Eu já vi uma replicando música de artistas que já morreram, né? Utilizando a voz. Isso, replicando a voz, conversas, contatos, isso já tem acontecido. Então, eu fico pensando também que isso talvez seja uma coisa aí que as pessoas vão seguir, que de alguma maneira acho que a inteligência artificial vai fazer com que as pessoas comecem a buscar isso. Não sei como, mas comecei a perceber isso. Mas não, eu não estou aqui para discutir a coisa da inteligência artificial. De fato, eu estou aqui para poder falar de que todos os artifícios que a gente tiver para tentar barrar a morte, a gente vai utilizar. Se a gente para pensar quantas coisas do desenvolvimento humano, da gente, do nosso dia a dia, se pautam num atrasar ou impedir a morte. Desde procedimentos uma tentativa desesperada. Procedimento, a gente pode encarar isso até como um procedimento estético, né? Uma forma de retornar, por exemplo, a velhice, de evitar a velhice, que é o contato mais próximo que a gente tem com a morte, né? Que coloca a própria medicina hoje em dia, às vezes, por exemplo, a gente está falando aqui sobre morte, né, no contexto geral. A própria medicina, por exemplo, tem um artigo que eu li que fala sobre uma certa de apropriação do corpo das pessoas, entende? E aí entra toda aquela história da eutanásia e tudo mais. Do que é morte? É a morte do corpo físico ou é a morte simbólica, né, que a pessoa vai construindo ali ao longo da vida? Isso então, dá uma discussão muito interessante quando a gente vai falar de distanásia, que é o prolongamento artificial da vida a todo custo. Eu fico pensando muito nisso quando a gente vai falando de prevenção do suicídio. Eu tenho uma posição muito específica na prevenção do suicídio, de que não é evitar a morte, não é manter a pessoa viva a todo custo. O meu objetivo não é esse. Porque se o nosso objetivo é esse, a gente amarra a pessoa e pronto. A gente vai garantir que ela esteja viva, respirando. E eu acredito que quando a gente olha para o conceito de vida, de morte, até para a filosofia, né, nos meus estudos em prevenção do suicídio, eu fui primeiro para a filosofia. Entendeu o que os filósofos falavam sobre a vida, sobre a morte, né? Heidegger fala que somos seres para a morte. Camus, não sei como é que fala o nome dele, mas ele no Mito de Sísifo vai falar que a grande questão da humanidade, a grande pergunta filosófica é se a vida vale a pena ser vivida, enfim. Isso. Mas quando, acho que trazer a morte para perto, no sentido do conceito de algo que pode acontecer com alguém próximo de você, de algo que pode acontecer com você, coloca a gente muito de frente com uma série de questões. Coloca a gente de frente com a vida, inclusive. Sabe? Isso acontece com as pessoas que chegam assim, ou com as pessoas que são próximas de nós. Essa dificuldade de entender de que a morte também chega para essas pessoas, de que a morte chega para pessoas que fazem, né, grandes feitos, e do quanto a gente tem a sensação de que essas pessoas são imortais. Porque, sim, de alguma maneira, o legado delas fica, porque essas pessoas não vão ser esquecidas, né? Elas vão deixar uma diferença de alguma maneira, uma diferença que às vezes a gente não tem nem como calcular. Mas, ainda assim, especialmente para essas situações, essa perda, ela marca algo. E aí, eu costumo, quando isso acontece, quando tem uma notícia assim, toda vez que eu me deparo com isso, eu volto para reavaliar a minha vida. E é inevitável que a gente não faça isso, sabe? De pensar, o que eu estou fazendo com minha vida? O que eu faço com o tempo que eu tenho? O que eu faço? E não naquela coisa de aproveite a vida, porque todos nós vamos morrer, mas assim, eu sinto muito que a gente não vive a vida entendendo que a gente é mortal.
E quando eu fui trabalhar com isso, como eu trabalho com pessoas que o tempo inteiro trazem a morte não só como uma realidade, mas como um desejo, como a solução dos problemas, de uma outra maneira, e que, na verdade, para muitas dessas pessoas, a vida que é o problema, isso me coloca de frente com várias questões. E tem um exercício que eu costumava fazer com meus pacientes, que era, se você tivesse 5 anos de vida, coisas que você faria antes de morrer, né? Já que a morte é uma coisa tão próxima. O que é que você gostaria de fazer antes? Ou se você tivesse esses 3 anos, 1 ano, 5 anos de vida, tudo que passa pela sua cabeça que você gostaria de fazer. Esse exercício eu fazia muito tentando descobrir fatores de proteção. Coisas que de alguma maneira pudessem segurar essa pessoa, coisas que podiam ser planos terapêuticos, enfim, desenvolvimento nesse sentido. E não é aquela lista do, olha, não morra porque você ainda não ouviu isso, você não fez isso, não assim. Mas o que que você, de fato, gostaria de fazer? Se de repente, não estou nem falando do suicídio, estou falando da morte mesmo. E à medida que eu fui fazendo isso, entendendo junto com eles, porque existe uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, que é, qual é o seu sonho? O que é que você quer viver na vida? E isso não era possível de responder. Meus pacientes, muitos deles não conseguiam responder. Eu não quero fazer nada na vida, eu quero morrer, né? E aí, quando eu perguntei, mas o que é que você gostaria de fazer antes de morrer? Colocando a morte como ali, tá aqui, a sua carta na manga tá aqui, eu não estou tirando. Era possível eles pensarem em alguma coisa. E eu comecei a fazer isso comigo. Eu fiz uma lista de o que eu faria se eu tivesse 5 anos de vida. O que eu faria se eu tivesse 1 ano de vida, o que eu faria se eu tivesse 10 anos de vida. E essa lista de 5 anos me fez perceber quantas coisas tinham ali de 5 e de 10 anos que eu estava me dedicando e que, na verdade, elas não eram importantes para mim. Porque se numa lista, se eu estou dedicando um tempo a algo que em 5, 10 anos não vai ser importante, então talvez não seja de fato importante para minha vida. Talvez eu esteja fazendo por outros motivos, né? Se em 5 anos, se eu sei que eu teria 5 anos de vida e eu não estaria colocando meu tempo naquilo, talvez eu não devesse estar colocando meu tempo naquilo de forma nenhuma. E eu comecei a olhar para a vida de uma outra forma. Inclusive, nessa época, teve algumas coisas que eu ia fazer na minha carreira, que eu falei, olha, eu estou colocando isso aqui para minha carreira porque é o que está posto. Você vai fazer dessa forma, você vai seguir esse caminho. E eu falei, poxa, se em 10 anos, se eu tivesse 10 anos de vida, sabendo que eu tenho 10 anos de vida, eu não estaria fazendo isso, eu não estaria gastando meu tempo nisso, então isso não é tão importante. Eu comecei a fazer escolhas na minha vida, na minha carreira, calculando isso, de que se eu estava tomando decisões sem considerar esse tempo, por exemplo, que 10 anos já é um longo prazo, eu estava tomando decisões como se eu fosse infinita. Eu estava tomando decisões considerando que a minha vida jamais ia acabar. E eu não sei. A verdade é que a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, né? Então, acho que falar sobre a morte coloca a gente de frente com isso, de frente com nossas questões, de frente com os nossos sonhos, as nossas possibilidades. Ela faz com que a gente tenha urgência também em relação àquilo, né? Acho que de vez em quando, e eu vi um vídeo essa semana, lembro os pacientes, eu vi um TikTok, que a pessoa fala da finitude, né? Do quanto de vez em quando é bom lembrar a finitude. É bom que a gente não se esqueça, que a gente pare para pensar, o que é isso? Lembra da tua finitude. Ao mesmo tempo que a gente não pode lembrar o tempo inteiro, porque senão a gente não vive, acho que a gente também não pode esquecer disso, sabe? E a gente precisa falar sobre a morte, esse tema que eu quis trazer para vocês, porque eu acho que justamente como a gente silencia esse assunto vai ficando nas sombras, vai ficando no tabu. E é muito difícil a gente elaborar o que não pode ser falado. Sim. É muito difícil a gente encarar, inclusive a gente trabalhar com isso, né? Por exemplo, quem trabalha com cuidados paliativos sabe o quanto importante é compreender a dinâmica da morte para conseguir trabalhar com a vida que ainda existe. E se a gente não consegue fazer isso, cuidados paliativos, prevenção do suicídio, qualquer tipo de trabalho que envolva saúde, né? É difícil a gente conseguir se a gente não considera este elemento como presente, se a gente não consegue falar disso abertamente, né? Como que eu vou escutar uma pessoa falar sobre suicídio, falar sobre o luto, sobre a dor, se eu não consigo assimilar o conceito da morte, se eu não consigo falar sobre a morte, se eu não consigo pensar sobre isso, se eu nego a existência disso, né? Como que eu elaboro os sentimentos que me vêm com isso? Porque, como eu falei, hoje me vieram vários pensamentos, vários sentimentos de isso é próximo, isso acontece, o quanto é inacreditável uma coisa que eu sei que todo mundo pode passar, né? Como Mariano Suassuna diria, tudo que é vivo morre, mas toda vez que alguém que é vivo morre, a gente se choca. E a gente se choca porque a sensação nítida é que não devia acontecer,
Né? No fundo, a sensação é essa, não devia poder, essa pessoa não devia poder morrer, a gente não devia poder morrer. Sim. Ou ainda não, né? Como se tivesse um tempo certo. Muito cedo, muito ou ainda tarde. nunca, né? De preferência o tempo para Eu morrer. acho que às vezes isso também tem a ver com o sentimento de impotência na própria morte, no sentido de, assim, até culpa às vezes, né? Correlacionado com a pessoa que morreu também. E de impotência da vida, principalmente como você trouxe, né? Que era um colega. Um colega, um psicólogo, alguém que a gente meio que projeta, né? Sim, alguém que a gente consegue se identificar, acho que é isso. Assim. Exatamente. Identificação é a palavra. E a sensação de tudo isso que eu fico pensando, né? Do quanto essas conversas difíceis, essa questão de conversar sobre a morte na nossa cultura, não existe. Então, a gente, por exemplo, não faz seguro de vida, a gente não se planeja. A gente sabe, a única certeza que a gente tem é que vai morrer e a gente não prepara nada para isso. Justamente porque a sensação que a gente tem, a morte, ela é essa coisa meio mística. Parece que se a gente fala sobre, a gente atrai, né? A gente escuta, não sei se vocês escutaram isso na vida de vocês, não fala sobre coisa ruim, bate na madeira, isola, que atrai. Como se, de alguma maneira, os rituais dessem pra gente o poder de evitar. Porque se eu acho que se eu falar sobre, se eu acho que se eu não falar sobre, eu tenho alguma influência sobre a morte, na minha fantasia eu tenho controle sobre isso. Seja de atrair ou seja de evitar. Então, eu estou no controle da morte. Eu acho que o que você falou mais cedo me lembrou isso. Você falou que a morte chega para todos nós, né? Eu acho que essa ideia do controle está relacionada a isso. Porque se a gente pensar que a morte não chega, a morte está lá, ela já está lá e nós chegamos para ela. Eu acho que aí a gente entende que é uma caminhada única e que está realmente fora do controle. É o único destino final. E aí se perde essa ideia de tentar controlar, sabe? De evitar. Vou me esconder aqui da morte, das cirurgias e tudo isso. Ela não está vindo, você está indo para ela. E a ideia de não quero ir. Né? Não quero ir. Ao mesmo tempo, e não importa o quão bem resolvido você esteja com esse assunto, você não vai estar tão bem resolvido com esse assunto. Não é uma coisa que, porque eu estudo, porque eu falo sobre, eu vou aceitar. Me perguntam muito isso, mas se você perder um paciente, por exemplo, né? Se um paciente seu morre, o que é que você vai sentir? Não sei. Não sei o que eu vou sentir, não sei se eu vou continuar trabalhando com isso, não sei se eu vou... Eu me preparo muito, mas não tem preparação suficiente. Porque, no final das contas, você está se preparando para uma coisa que você não sabe. Você não sabe o que vai ser, você não sabe o que vai acontecer. Enfim, e tem uma parte nossa que se perde. Parks, ele vai falar que o luto, ele tem a morte, né? A perda. Ela tem uma perda do mundo presumido, uma quebra do nosso mundo presumido, que é aquele lugar que a gente conhece. Aquele lugar que a gente conhece, aquela pessoa que a gente sabe que está ali. E, de alguma maneira, o nosso mundo muda. E a gente tem que reconstruir a partir disso. A partir daquela perda. E tem uma parte de nós também que vai embora com isso. Né? Que perde aquela referência de algo em você muda, algo na tua vida muda a partir daquilo. E nas nossas relações, tem uma parte de nós que só existe na presença daquelas pessoas. Então, tem pessoas que vão evocar uma parte tua que só existe quando você está com ela. Você também perde essa parte de você. Então, é o luto que vai e que volta para ti também, sabe? E quando a gente pensa nos rituais que a gente tem, na importância da gente poder falar sobre o que a gente está sentindo, da gente poder se reunir com as pessoas que estão sofrendo pela mesma coisa que a gente, e esses rituais são para os vivos, porque a gente precisa se haver com a morte, a gente precisa fazer algo com isso. Eu acredito muito que a nossa cultura não falar sobre esse tema traz muitos malefícios. Faz com que a gente se sinta sozinho, inclusive, diante das perdas, porque uma perda que é vivida coletivamente tira pelo menos um pouco da gente da sensação de solidão que a morte traz com toda a força. Então, a possibilidade de sofrer em conjunto, de sentir em conjunto, eu trago muito isso para as famílias, né, que têm uma perda e que às vezes vão se organizar em relação a isso, que não existe forma certa de viver o luto, mas eu diria que a única forma que seria problemática seria quando a gente vive isso sozinho. Cada luto é único, né? Se cada vida é única, cada morte é única, cada luto vai ser único. E a potência que é quando as pessoas conseguem dizer como elas estão se sentindo, quando elas conseguem conversar sobre aquilo, sabe? Eu acho que quando a morte chega, a gente precisa conversar sobre ela. A gente precisa poder falar sobre isso, né? Então, todas essas sensações estavam me impactando aqui hoje no caminho e eu queria muito poder conversar com vocês. Assim. Que bom que você veio, né? Abriu isso com a gente. É um assunto muito importante de a gente tratar, com certeza, para que a gente possa entrar mais em contato com isso e deixe de ser algo tão solitário, como você mesma trouxe. E o quanto, assim, não tem uma resposta certa. Tanto que quando a gente pensou no tema, né? Precisamos conversar sobre isso, não tem.
Não tem... Precisamos pensar em voz alta sobre isso, né? O máximo. A gente precisa pensar, precisa sentir e acho que eu também não tive... Tem pessoas muito próximas de mim, na minha família, que a gente... Que eu tenho uma lista de pessoas que eu sei que se eu perco, assim, vai me desestruturar completamente. Por mais que eu, de novo, me prepare muito para as coisas. Eu tenho uma brincadeira com meu melhor amigo, que ele disse que eu estou desautorizada a morrer. Que eu não tenho o direito de morrer, e que ele sabe que eu impediria, e eles que não querem criar um instituto, eles vão ter que criar um instituto com teu nome, e eu não quero ter que fazer um instituto. E aí, quando a gente pensa sobre isso, e eu lembro que eu virava pra eu tenho uma cachorrinha de estimação, e eu dizia que ela não pode morrer, ela tá desautorizada também, assim, ela não morre, ela é imortal, ela tem que saber disso, que ela não pode fazer isso. E brincadeiras à parte, a gente, ao mesmo tempo que a gente fala isso, tem um desejo disso. A minha comunicação eu não sei o que eu vou fazer se isso acontecer, então, bora tentar evitar, mesmo sabendo que a gente não tem controle, bora fingir que a gente consegue evitar de alguma maneira. Vamos botar um xiste aqui, né, pra lidar com a dor. Pra gente lidar com a dor, exatamente. Então, acho que coletivamente é isso. Eu acho que não tenho... E se a gente for falar sobre a morte, é que nem falar sobre a vida. A gente vai falar para sempre. É isso. Eu comecei a pensar em vários temas aqui. Eu acho que talvez rendesse um outro episódio. Porque eu comecei a pensar no outro lado, né? A gente tá falando sobre naturalizar mais esse tema da morte para tudo mais. Só que é necessário um espanto para com a morte também. Extremamente. Porque é difícil falar sobre o morrer sem falar sobre o matar. E o que é isso, né? Essa morte nas guerras, esse assassinato fácil, como você falou da série adolescente e tudo mais. Então, tem esse outro lado da morte. A gente não banalizar a morte, né? Você fala nesse sentido, a gente precisa... Tem que ter um espanto, tem que ter a noção de que aquela pessoa é única e aquela vida não vai voltar. Então, acho que dá para aprofundar horrores nessa conversa. Exatamente, um outro ponto, do quanto esse espanto é importante, né? A gente estava falando aqui do quanto a naturalização é importante, mas também do quanto a não naturalização também é importante, para que a gente não vá tudo isso, né? Tanto faz. Eu acho que o mais importante a nisso sensibilização. Tudo, exatamente, é conversar, né? Como você trouxe, como a gente tá falando aqui no episódio de hoje, é tirar isso do escuro, para que a gente possa entender melhor e sentir melhor isso, né? E pensando nisso, como é um tema, você já trouxe uma outra coisa que eu não tinha pensado, eu tô pensando em 1 milhão de coisas sobre isso. Mas a diferença entre naturalizar e desensibilizar. Porque é um cuidado que a gente tem que ter também. Por exemplo, por lidar com tantas crises, com tantas questões, né, com tanto risco de suicídio, eu tive que tomar um cuidado para não desensibilizar disso. Não desensibilizar dos traumas, de escutar os traumas, escutar a dor. A gente fala muito que quem trabalha muito com isso, né, fica frio. E eu acho que é justamente por essa dificuldade entre eu vou lidar com isso de uma maneira natural e eu vou me congelar em relação a isso. Porque foi isso que eu pensei quando eu estava vindo para cá. Eu consigo lidar com esse tema com naturalidade, mas eu não quero congelar. Sim, eu não quero deixar de me impactar por isso. Eu não quero deixar de sentir isso. Eu não quero deixar de refletir quando isso acontece. Porque, inclusive, o capitalismo. Toda a oportunidade que tem para falar de mal do capitalismo, a gente está falando. Sim. Então, assim, não tem tempo. A gente não tem tempo de sofrer, a gente não tem tempo, a gente tem que seguir em frente, tem um podcast para gravar e tem outra coisa para fazer e a vida que segue. Só que, cara, às vezes não. Às vezes a gente precisa parar e falar daquilo. Às vezes a gente tem que dar uma pausa. Tem que mudar o cronograma, porque a morte não pede para você para entrar. Ela não dá aviso prévio. Ela não tá nem aí pra tua programação, sabe? Ou incluir, né? Tipo assim, você tinha que vir gravar o podcast, Isso. Aconteceu isso no caminho, você trouxe isso e tá permitindo que haja espaço na falta de espaço, porque tem que exatamente, tem que haver. Eu acho que é isso. Acho que é essa sensação mesmo que me vem. É isso. Rai, muito obrigada. Obrigada. Por participar do episódio hoje. Tem mais alguma coisa para falar pro pessoal que você queira deixar alguma mensagem? Acho que Sim. Eu acho importante que esse episódio não seja para vamos aproveitar uma situação que acabou de acontecer e vamos fazer desse conteúdo, porque não é o objetivo. Eu acho que eu queria dedicar esse episódio para todos aqueles que perderam alguém, que estão lidando com isso, que lidam com essas próprias questões, porque eu sei que isso representa também um impacto na vida de muita gente. É um símbolo aqui nesse momento, e a gente precisa poder, quando a morte chega, quando a perda acontece, ou quando algo nos coloca de frente com a nossa impotência, com os nossos sentimentos, com nas nossas dores, que a gente possa dar espaço para isso, que a gente possa respeitar o nosso momento e o momento do outro. Eu acho que essa é mais uma reflexão, sabe? Que a gente possa parar e olhar para o que acontece, respeitar e trazer e viver o que a vida traz para a gente coletivamente. Acho que é sobre isso. Perfeito.
É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Se você curtiu, curte. Se você curtiu, curte. Comenta, se inscreve no canal. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio.